como você ouviu, né? De oração, de crescimento. Para os que vão servir na Conferência Igreja Viva, a gente começa o nosso propósito quarta-feira. Pastor, eu não estou sabendo, eu quero servir. Ainda dá tempo de entrar no nosso grupo. Nós temos um grupo lá. E você pode entrar, fala com seu líder, alguém da igreja. E a gente começa esse tempo de construção da Conferência Igreja Viva a partir da próxima quarta-feira. Amém? Construção em oração, que eu digo pelo propósito, mas já estamos nos bastidores aí há um tempo. Lembre de orar por essa conferência. É um evento onde nós temos buscado juntar a direção de Deus para esses dias das nossas vidas. Amém? Encerramos na quarta-feira nossa campanha. Um tempo precioso. Foi muito bom ouvir tantos testemunhos de milagre aqui neste lugar, de ações que o Senhor fez, de milagres e maravilhas em nosso meio. Meus irmãos, enquanto nós orarmos, Deus vai operar milagres. Quantos creem? Pode dizer amém? Será que você pode dizer para o seu irmão do lado, eu ainda vou viver o meu milagre? Diga aí. Aleluia. Aí você diz para ela, e você vai ser uma das testemunhas, viu? Aleluia. Quem já está vivendo aí? Aleluia. Glória a Deus. Amém. E falando em conferência, nós temos um tempo para falar sobre esse assunto, Igreja Viva. Não é só na conferência, mas durante esses dias, esses cultos. E a gente inicia hoje uma série de mensagens acerca desse assunto, com a temática Igreja Viva. E o tema da série é o primeiro episódio de hoje, né? Uma igreja bíblica. Amém? Diga comigo, uma igreja bíblica. O nome dessa série será Sinais de uma Igreja Viva. E domingo após domingo nós estaremos abordando uma área em que a igreja precisa ser atuante, que ela precisa ser viva, que nós temos buscado como igreja viver isso. Você que está aqui, você da sua casa, no nome de Jesus, esse tem sido o nosso desafio, aquilo que a gente tem pedido a Deus. E é claro que não poderia começar diferente se não fosse falando de uma igreja bíblica, uma igreja da palavra. E eu creio que nós estamos aqui para representar esse povo que tem fome e sede pela palavra. Amém? Tem uma frase que diz assim: se você tem interesse nas escrituras sagradas, você tem interesse em Deus. Diga comigo, se eu tenho interesse nas sagradas escrituras, eu tenho interesse em Deus. Quem viu o vídeo da entrega das Bíblias em Moçambique aí esses dias? Nós não passamos ainda, mas eu acredito que até o próximo domingo a gente passa. O pastor Rubens fez uma campanha de arrecadação de Bíblias para doar na África. E ele tem doado essas Bíblias, uma das coisas mais extraordinárias. Você precisa ver esse vídeo. Eles recebem a Bíblia dançando, com alegria. E ao mesmo tempo vem uma reflexão. Quantos de nós, se no dia do aniversário recebêssemos uma Bíblia, qual seria a nossa reação? Aleluia, glória a Deus, uma Bíblia. Ou, legal, uma Bíblia. Eu já tenho uma. Aliás, eu quero dizer que eu já tenho Bíblia, mas eu sempre aceito Bíblia nova, viu? Ainda tem alguns que eu não tenho. Então, meus irmãos, o primeiro culto e o primeiro sinal é uma igreja bíblica, que cresce e se aprofunda no ensino da palavra. Talvez você esteja confundindo com o primeiro pilar da Igreja Nova Aliança, e é justamente para confundir mesmo. Afinal de contas, a Nova Aliança, ela busca nos seus princípios ser uma igreja bíblica. Amém? Alguma das coisas que estaremos falando foi extraída do livro Sinais de uma Igreja Viva. E você que faz parte do grupo da conferência, a gente vai estar lendo esse livro esses dias, né? Um livro que resume algumas características de uma igreja realmente atuante, de John Stott. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez.
Senhor Jesus, nós apresentamos este culto diante da Tua presença. Nós apresentamos cada homem e mulher que chegou aqui. Durante o louvor, a adoração, foi feito um momento de oração por cura. E nós cremos que pessoas aqui nesse lugar foram curadas, libertas de todo cativeiro, de toda prisão, de toda opressão, Senhor. E queremos declarar em o nome de Jesus que o Senhor visite a Tua igreja com graça nesses dias. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas o Teu poder, poder vindo do alto, poder, meu Deus, para tocar os nossos corações, Senhor. Meu Pai, eu oro em nome de Jesus para que ninguém aqui fique disperso. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor desperte uma chama em nossos corações para esses dias. Uma chama que não é saciada com coisas deste mundo, que não é saciada com coisas dessa terra, mas uma chama que queima os nossos corações de amor pela Tua presença. Senhor, marca os nossos corações. Meu Deus, que tudo que temos vivido, de alguma forma, esteja cooperando para um propósito eterno que o Senhor tem para cada um de nós. Nos livra de toda doutrina de engano, nos livra de toda assolação que vem para nos afastar da Tua presença. Esconda a nossa mente, esconda o nosso coração de tudo que é contrário à Tua palavra nesse tempo. Meu Deus, que eu e a minha casa estejamos respaldados na Tua lei, na Tua palavra, meu Deus, e que essa igreja, em nome de Jesus, seja encontrada pelo Senhor como uma igreja bíblica, que busca a todo custo viver segundo a Tua vontade e de acordo com os Teus ensinamentos. Afinal de contas, o Cristo nos anunciou que ainda permaneceriam 2 mandamentos, que seria amar o Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E é impossível fazer isso sem manusear corretamente a palavra da verdade. Por isso nós oramos, deixando lá fora toda distração, preocupação, cansaço, esgotamento, e declaramos que sejam dias de crescer em Ti, meu Pai, e sermos ministrados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Ele é digno. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Quando a gente fala de características de uma igreja, eu acho que alguns já até tinham aberto as suas Bíblias em Atos. É uma das maiores anunciações da igreja, nós temos no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, verso 42, por favor. À medida que você encontrar, diga graças a Deus. Amém? Nós vamos fazer a leitura do 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, o que a gente acaba de ler, olhando para o enredo da criação, olhando para Gênesis capítulo 1, quando Deus cria o mundo e tudo que nele há, é o prelúdio de um tempo novo para a igreja do Senhor. Em Gênesis, especificamente no capítulo 3, começa a desordem. Eu brinquei ontem falando que parece um seriado. Tudo vai começando bem, você já viu que quando vai começar um seriado, primeiro eles contam toda uma história, um filme. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Ele fez animais, seres viventes, separou dia, noite. Colocou também no capítulo 1, verso 26, um homem plantado nesse jardim. O homem vivia em perfeita comunhão com a natureza. O homem tinha um difícil e trabalho árduo de dar nome aos animais. Então Deus criou a mulher. Aí tem uma pausa. E quando cria a mulher, ele traz a palavra idônea, capaz. E com isso a gente conhece o decorrer da história. O homem ficou tão empolgado com a criação da mulher que né, eles se distraíram um pouco de tão felizes que eles estavam um com o outro. Cuidado, isso é um alerta. Às vezes a gente está tão feliz um com o outro que esquece de Deus. Diga misericórdia. Mas, a partir do capítulo 3, nós temos uma série de tentativas de Deus de nos trazer de volta para Ele. Porque o homem havia perdido a comunhão com Deus. O homem havia perdido o propósito da sua existência. Um homem que foi criado para ser imortal, eterno. Na verdade, eterno nem é o termo correto. Eterno é Deus, é um atributo de Deus, Ele é eterno. Mas nós não morreríamos. Esse homem então passa a ter uma vida miserável e pecaminosa. Sabe uma coisa que tem em comum com reis, juízes, profetas na Bíblia? Todos eles, a Bíblia vai dizer, quando nasceram e quando morreram. Todos os mártires do passado morreram. Os avivalistas, nós temos poucos avivalistas do último século vivo ainda. Billy Graham recentemente partiu. Então, meus irmãos, o enunciado de Atos capítulo 2 é pela primeira vez na história um derramar genuíno do Espírito Santo a nível coletivo. Porque Jesus ele começa a operar milagres, mas era onde ele estava e por onde ele passava. Mas em Atos 2, que é descrito como Pentecostes, é a manifestação coletiva do Espírito Santo. E lembre que quando a palavra coletiva aparece na Bíblia, nós começamos a entender o que é igreja. Irmãos, não é possível desassociar a palavra igreja da palavra coletivo. Nós precisamos tirar a palavra igreja do singular e trazê-la para o plural. Nós precisamos tirar essa ideia de sou igreja sozinho, dentro do meu quarto, trancado, amarrado, com mágoa, sem perdoar ninguém. Eu sou meu próprio pastor, eu sou a própria noiva, eu me discipulo, eu prego para mim mesmo, e todas essas outras atrocidades. Não, igreja é o que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que eles perseveravam na unidade. Você sabia que não é difícil reunir gente? Difícil é perseverar. Reúne todo mundo. O que foi, gente? Me chamaram aqui, ninguém falou nada. Aí começa, Aí tá todo mundo lá e diz assim: gente, é o seguinte, eu chamei vocês aqui, agora a gente vai falar do 11. Aí a pessoa, rapaz, como é que tu não me fala um negócio desse? Aí não, falar do 50, do 30, do 20, né? Do amarelo. Então, não é difícil reunir-se. Difícil é achar um assunto que todos nós desejamos aprender daquele assunto, ouvir acerca daquele assunto, permanecer gostando daquele assunto. E a igreja precisa ser esse lugar, irmãos. Um lugar onde nós estamos aqui, não porque concordamos com as falas do pastor Lucas, em algum momento vão concordar, em outros vão discordar, mas porque nós entendemos que o Deus desse lugar, o Deus dessa igreja é o Senhor Jesus Cristo. E nós somos todos, a começar do pastor, pecadores que precisam de perdão, da misericórdia do Senhor, e por isso nos reunimos aqui. Nós não nos reunimos aqui porque somos santos e irrepreensíveis, pelo contrário, nós nos reunimos aqui porque somos todos nós necessitados de repreensão da parte do Senhor, de cuidado da parte do Senhor. Amém? Então nós, os cristãos, nós estamos unidos num só compromisso com Jesus Cristo. Eu e você, como também com um compromisso como igreja. Me ajude a entender isso.
Eu não posso afirmar que eu tenho um compromisso com Cristo e não tenho um compromisso com a igreja. Não é possível manter essa tese, essa teoria, irmãos. Meu compromisso é com Deus. Eu já escutei demais isso. Ô irmão, você está indo para a igreja? Tô. Que era? Me dá uma carona. Ô irmão, sabe o que é? Meu compromisso é com Deus. Né? Ô irmão, a gente está fazendo uma vaquinha aqui para ajudar o irmão da igreja. Não, sabe o que é? Que o meu compromisso primordial é com Deus. Então, tem se levantado uma teoria de que o meu compromisso é com Deus. Né? Em alguns momentos, aleluia, quando o diabo vier dizer, olha irmão, te corrompe, peca, faz isso, a gente precisa dizer para o diabo, pôr o dedo na testa dele e dizer, ô diabo, meu compromisso é com Deus, aleluia. Agora irmãos, terminou o culto, irmão, vamos empilhar as cadeiras. Eu só não fico porque meu compromisso é com Deus. A corda do violão quebrou, eu só não arrumo porque meu compromisso é com Deus. Está precisando de um guardião, de um voluntário na mídia. E se eu não tivesse tanto compromisso com Deus, eu ajudaria. Então nós não podemos desassociar o servir a Deus com o nosso compromisso com relação à noiva. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Nós precisamos ter a mesma perspectiva da igreja que quem tinha? Jesus. Nós somos cristãos, amém? Nós não somos, não sei nem como é que chama, quem imita Paulo, Pedro, paulistanos. Nós não somos paulistanos, nós não somos paulistas, nós não somos seguidores de Pedro. Então a gente carregaria o nome de Paulo, de Pedro, a gente carrega o nome de Cristo. Então, irmãos, aleluia, a nossa perspectiva acerca da igreja tem que ser a mesma perspectiva que Jesus tinha. E Jesus fez algo lindo por ela, Ele deu a vida por ela. Quantos estão aqui, digam amém. Então esse é um tempo para a gente redescobrir a visão da igreja. Esse é um tempo para a gente redescobrir o propósito da igreja. Esse é um tempo para a gente redescobrir o motivo que me faz sair de casa e vir até esse lugar. Porque eu creio que não é só para estar com pessoas. Eu creio que a gente sai das nossas casas com o propósito de ser renovado pelo Espírito Santo de Deus, amém? De sermos moldados pela sua palavra, de ouvirmos uma palavra diretiva no nosso espírito. Mas meus irmãos, eu creio que a igreja desse tempo precisa olhar para a igreja que nós acabamos de ler em Atos 2, do 42 ao 47. Olhar para essa igreja, e é impossível um cristão genuíno não olhar para a igreja de Atos 42 e dizer, por que essas coisas não acontecem mais nos dias de hoje? Meu Deus, quantas vezes eu já me fiz essa pergunta. Meu pai, é impossível viver tudo que essa igreja viveu. É impossível viver tudo isso. É claro que geograficamente muita coisa aconteceu. Naquela época as casas não tinham muros como tem hoje, portões, vigias. A gente não tinha tanto serviço. Até achar um irmão é difícil. Mas meus irmãos, a gente precisa olhar para aquela primeira igreja. O propósito de Deus não é salvar indivíduos e condicionar essas pessoas a um isolamento. Não. Deus se propôs a edificar uma igreja. Deus se propôs a edificar uma comunidade nova, redimida. Deus planejou isso na eternidade. No passado, muito distante, né? no mundo do Shrek, tão distante, em Nárnia. Deus não nos salvou para um propósito isolado e egoísta. Deus está edificando uma noiva para um propósito comunitário, coletivo, para um propósito em unidade. A igreja precisa servir o propósito de cuidar, abraçar, amar e alcançar o máximo de pessoas possíveis. E nós precisamos redescobrir
Pastor, mas por que é que ainda tem tanta coisa diferente dentro da igreja? Por que é que às vezes o irmão se estranha com o outro, que ele ia pegar um copo d'água, só tinha o último copo, e ele diz, cheguei primeiro. E o outro diz, pô, divide. Ele, não, é só meu. Por que é que ainda tem essas coisas? Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Pastor, por que é que o irmão olhou para mim com a cara ruim então? Porque assim como você tem dias difíceis, ele tem também. Por que é que o filho do fulano deu um murro no meu filho? Porque o filho do fulano é igual ao seu filho, criança. Ah, na igreja isso acontecer? Pode acontecer. Em nome de Jesus não vai, mas pode. Por que que minha caneta sumiu na igreja? Já roubaram um iPad meu dentro da igreja, não foi aqui na Adonai. Deixei na cadeira e fui beber água. Quando eu voltei, algum irmão confundiu que era o dele e levou para anotar a pregação, irmão Leontino. Estava abençoado no nome de Jesus. Nunca vi mais nem sinal. Dentro da igreja, eu poderia ter me desviado. Eu estou revoltado com esse negócio. Eu vou chamar a polícia. Não. O pastor nunca nem ficou sabendo disso. Que seja por um bom propósito. Mas a verdade é que a igreja é um lugar onde nós estamos sendo aperfeiçoados, meus irmãos. A gente erra quando olha para o irmão do lado com um olhar de você tem que me dar exemplo em tudo. Você não pode errar comigo. Você já viu como é a nossa família quando a gente vacila dentro de casa? E ainda diz que é crente, não é assim que eles falam com a gente? É? É ou não é? No primeiro vacilo dentro de casa, a família diz assim: sei nem para que tu vai para a igreja mesmo, para que é que tu vai? Se tu é desse jeito aqui. Só que a família às vezes é ignorante. Eles não têm um temor do Senhor. Eu acredito que o Espírito Santo se entristece mesmo é quando nós não sabemos compreender a dificuldade do irmão e a dor dele. E ter misericórdia daquilo que ele está vivendo. Alguém aqui? Amados, a igreja está no centro do plano de salvação. Cristo morreu não apenas para nos redimir. Não foi só isso. Eu me recuso a crer que tudo que Cristo fez, o enunciado, o nascimento de uma virgem, o propósito perfeito de vir a este mundo foi só para tirar os nossos pecados. Se fosse só isso, depois que Ele tirasse o pecado, a gente saía para fazer de novo tudo o que quisesse. Mas o Senhor nos salvou também para nos reunir, para edificar um corpo, para purificar para si mesmo um povo entusiasmado pelas boas obras. O Senhor não apenas limpou os nossos pecados, Ele nos deu um senso de pertencimento. Eu agora pertenço a algo, eu faço parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor restaurou. Pensa comigo, quando o homem sai da presença de Deus no Éden, o homem perdeu o senso de pertencimento. A gente não considerava mais parte. Quando Jesus Cristo vem, a Bíblia diz que Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos. Que poderoso isso. O homem que não sabia mais, é muito ruim chegar num lugar e você não se sentir mais daquele lugar, né? Você trabalhou, um ano depois volta no lugar onde você trabalhou, você olha para o pessoal e diz, não é a mesma coisa mais. A gente estava perdido, mas Cristo nos deu novamente. Pastor, onde está isso? Poderia dizer diversos lugares, mas Romanos 8,15, por exemplo. Nós não recebemos um espírito de escravidão, mas de adoção, para que através desse espírito nós possamos clamar, Abba, Pai. Em Lucas 15, as 3 parábolas contadas ali, da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, todas elas apontam para o mesmo propósito. Um Deus que recebe o seu filho de volta, que estava perdido, que foi reencontrado.
Então Cristo não morreu para que eu fosse redimido e vivesse uma vida isolada. Não, não é esse o ensinamento dos apóstolos. Então, irmãos, essa é a primeira característica de uma igreja viva, de uma igreja atuante. Diga comigo, uma igreja que sabe o seu lugar, que desenvolve o seu papel e que aguarda a volta de Jesus Cristo. Anote essas 3 coisas. Uma igreja que sabe o seu lugar. Me ajuda, igreja. Segundo, desenvolve o seu papel. Terceiro, aguarda a volta, a segunda vinda do nosso Jesus Cristo. Essa é a primeira característica surpreendente. Essa igreja, se você puder ler comigo no verso 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Hoje nós vamos ficar com essa primeira parte do versículo 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Pastor, mas Paulo não está mais vivo. Pedro não está mais vivo. Como é que a gente vai se dedicar ao ensino dos apóstolos? Na Nova Aliança não tem apóstolos. Eu vos apresento o ensino dos apóstolos, igreja. Está aqui o ensino dos apóstolos. É isso. Para os dias de hoje, é isso que a Bíblia está dizendo. Se dedicar ao ensino dos apóstolos é se dedicar àquilo que foi pregado pelos apóstolos e que hoje chegou até nós através da Bíblia. Amém? Então, irmãos, a igreja viva é uma igreja que está pendendo. Ela está em uma comunidade que cresce no aprendizado, no estudo. Eu estava olhando esses dias, eu fiz um investimento na vida dos meus filhos, 2 bicicletas. Primeiro dia, fui lá, levei, montei, ficou lindo. Primeiro dia, cheguei em casa, pai, é minha, Sara, o João, pai, é minha, é do grau, eu digo, não, meu filho, vigia, é bicicleta. Pegava, e era um fogo. Irmãos, está lá, poeira toda de Imperatriz em cima delas. Pneu murcho. Primeiro dia, quando estava na rua, eu vou andar de bicicleta. A Sara esses dias tem pedido. Nós é que estamos em falha, porque ela pede 2 horas da tarde para andar com ela na rua. Pai, vamos andar. Eu digo, minha filha, o horário não convém. Eu quero, pai. O João já sabe só. Vai, meu filho, quer ir? Agora a Sara eu tenho que ir junto, aí não tem como, né, irmão? Você tem piscina na sua casa? Se você tem, você toma banho todos os dias? Ou como era a sua vida quando você instalou a piscina? Você já observou como nós somos dedicados no início, zelosos? Seu aparelho telefônico, antes da primeira queda, irmão, me empresta para me tirar uma foto. Com muito cuidado, eu estou pagando as parcelas, por favor, não sei o quê. 2 horas depois da primeira queda, me empresta o telefone, segura, né? E se cair? Mais um quebrado, eu quero trocar mesmo. A moto, dormia com ela abraçada, colocava o lençol. Eu nunca vou esquecer o dia que eu fui na Honda buscar minha primeira moto, 0 quilômetros. Irmãos, eu vinha orando. Deus vai na frente, abrindo o caminho. Ordena os anjos no trânsito para comigo andar. Eu vinha naquela... Coloquei dentro de casa. O gato ia por rumo, eu digo... Ai, irmãos, gato é destruidor de banco de moto. Você não sabe do que eu estou falando, não. Ele chega e diz assim, vou amolar minhas unhas.
né? Irmãos, agora você já viu como é depois da primeira queda? O começo do namoro, do casamento. Eita. Por que isso? Por que a gente aplica tanto empenho no começo das coisas? Aqui. Aí talvez você diga, pastor, onde o senhor quer chegar? Pergunte aí, pastor, onde o senhor quer chegar? No céu, irmão. Não, mas vamos lá, brincadeira. Nós precisamos aprender nesse tempo com a igreja do começo, diga amém. A igreja primitiva. Aleluia. E essa é uma igreja que a principal característica dela é eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Você já ouviu alguma vez a palavra dedicação? Você é dedicado com a sua saúde? Você é dedicado com os estudos? Você é dedicado na hora de fazer uma comida? Você é dedicado na hora de organizar as suas roupas? Irmãos, é diferente quando a gente vê o trabalho de alguém dedicado. Existe uma igreja vindo para a igreja, mas existe uma igreja dedicada em ser igreja. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Existe uma igreja indo para o templo de forma religiosa. Mas a primeira coisa que Lucas disse sobre essa igreja, Lucas é o escritor de Atos. Você leu comigo no verso 42. A primeira coisa que ele disse sobre essa igreja, uma igreja renovada, ela perseverava, ela se dedicava no ensino dos apóstolos. Como tem sido a tua dedicação com relação à palavra de Deus nesse tempo? Como tem sido a nossa dedicação com relação ao estudo da Bíblia? Irmãos, é inadmissível. Ouça o que eu vou te falar. A gente assina plano de tudo. Você está pagando plano de pelo menos dois canais de streams. Você pagou a nuvem do seu telefone para botar mais foto. Você paga a internet. Tantas coisas. Mas nunca fez um investimento em um curso bíblico. Nunca fez um investimento em uma Bíblia diferente para você estudar. Nunca gastou horas para aprender acerca da palavra de Deus. Se falta o culto, nem sequer assiste o culto online para ver o que foi pregado no último culto. Na célula dá para ver. Irmão, vamos aplicar a palavra? Eu faltei. Amém, mas pelo que você assistiu online, não, hoje eu vou passar. Não é o pastor Lucas que está falando, meus irmãos. A igreja primitiva é um modelo. Modelo é para a gente olhar e decidir seguir. Nós só poderemos viver um nível diferente de cristianismo ou como igreja se nós pelo menos formos achados como a descrição de Lucas em Atos 2, uma igreja que se dedica ao ensino dos apóstolos ou ao ensino da palavra. Como igreja Nova Aliança, nós buscamos isso. Terceiro pilar da nossa igreja, somos uma igreja da palavra. Mateus capítulo 22, verso 29, a Bíblia diz: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de... É muito comum, no dia de hoje, a gente ver pessoas usando o nome de Deus para respaldar tanta coisa. Olha, eu estava assistindo um filme ali e Deus me disse: você tem que assistir mais, você está indo demais ler a Bíblia. Então Deus falou ao meu coração. Eu estava comendo ali uma pizza, eu pedi uma pizza GG sozinho.
Enquanto eu comia, Deus disse: você é digno, continue comendo. Não convide pessoas não, porque você tem 12 fatias, os apóstolos eram 12, então é bíblico, continue. As pessoas têm usado tanta coisa para colocar o nome de Deus e embasar suas heresias. Uma igreja que se dedica ao ensino da palavra. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Uma vez uma pessoa chegou para mim e me pediu uma opinião sobre um herege. Pastor, o que o senhor me diz? Eu paro de ouvir, eu continuo ouvindo. Eu disse assim: eu vou te dar um conselho. Continue ouvindo. Eu digo mas ouça com a Bíblia na mão. A partir de hoje, confronte com a Bíblia tudo que você vai ouvir dessa pessoa. Ele fala, você vê na Bíblia. Ele fala, você vem para a Bíblia. Tempos depois ele disse: pastor, já vi o que o senhor queria que eu visse. Meu Deus, quanta atrocidade. Eu disse: eu não fiz nada. Os seus olhos foram abertos pela palavra e você passou a enxergar a criatura. Só isso. Lâmpada para os meus pés. Deixar de andar no escuro. Amém, meus irmãos? Nós precisamos ser essa igreja da palavra. Nós poderíamos dizer que no dia de Pentecostes o Espírito Santo abriu uma escada para a igreja. Os mestres da escola eram os apóstolos, a quem Jesus tinha escolhido. E é bom ouvir alguém que Jesus escolheu, né? Se eu chegar no pastor Nonato e ele disser: meu filho, eu estou mandando uma pessoa aí, ouça ela, né? Eu já fico em paz, porque eu sei que se ele der um feedback positivo, isso é o pastor Nonato, meu pastor, presidente. Agora imagina ouvir um apóstolo escolhido por Jesus. Uau! Só que a gente caiu no engano. Paulo morreu, Pedro morreu. Não tem mais ninguém para ouvir. Eu sei que é complicado comparar o pastor Lucas da Adonai com esses dois que eu acabei de mencionar, né? Com Pedro, com Paulo. Nem tente. Tente e fale miseravelmente. Então nem faça isso. Só, meus irmãos, que os ensinos permanecem. Eles morreram, mas os ensinos permanecem e estão na palavra. Todos esses princípios. Por que é que a igreja em Moçambique fica tão feliz quando recebe a Bíblia? Porque eles sabem que agora vão poder fazer a mesma coisa que há mais de 500 anos atrás Lutero proporcionou: ler a Bíblia e enxergar segundo a ótica de Deus o que está na sua palavra. A Bíblia diz que eles perseveravam no ensino, na doutrina, naquilo que era ensinado. Eles queriam aprender, irmãos. Nós estamos com um curso de intercessão, seminário gratuito. Você só tem a ganhar. Eu poderia não estar vindo nenhum. Só não vou participar quando já tiver outro compromisso. Vai ter coisa que eu estou ouvindo esses dias que eu já sei? Vai. Meus irmãos, mas como é bom se sentir respaldado, para quando o diabo vier com as afrontas dele, a gente está moldado no Senhor e com autoridade no Senhor para confrontá-lo e repreendê-lo. Terminando esse, está vindo outro aí. Estou dando um spoiler. Daqui a pouco vamos falar um pouco sobre esse que está vindo aí. Mas, meus irmãos, a partir do momento que alguém me obrigar a buscar, me obrigar a ler, não é mais legal. Quem é pai de adolescente aí, criança, sabe, é muito ruim quando você fica dizendo para o teu filho: vai ler a Bíblia. É muito ruim ficar insistindo em uma coisa. Mas ouça o que eu vou falar com muita humildade. Alguns de nós não têm autoridade para ensinar outros a ler a Bíblia, porque estão tentando ensinar um caminho que não conhecem ou que não caminharam por ele ainda. Alguns de nós estão sem respaldo para dizer para outra pessoa: vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus.
O meu filho, quase todo dia, ele vem me perguntar coisas da Bíblia. Pai, onde é que está isso? Pai, onde é que está isso? E eu preciso saber. Porque eu sou pastor? Não. Porque eu sou pai dele. Porque eu sou cristão, eu sou filho de Deus e eu preciso conhecer a palavra de Deus. É por isso, dentro de casa eu não sou o pastor Lucas, eu sou o pai do João Lucas. Um pai cristão que tem um filho que precisa crescer nos caminhos do Senhor. Um pai que tem a responsabilidade de ensinar o que a escola não vai ensinar. Mas nós temos perdido essa autoridade, porque não temos gastado tempo, permanecido no ensino dos apóstolos. Meus irmãos, a plenitude do Espírito Santo de Deus é incomparável com o intelectualismo. O Espírito de Deus é Espírito de verdade. Esse foi um título que Jesus mesmo deu ao Espírito. E se nós quisermos estar cheios do Espírito, me ajuda. Esses dias eu tenho pedido à igreja para me ajudar com alguns cálculos. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. E se nós queremos estar cheios do Espírito de Deus, o que é que vai precisar ter em nós, irmãos? Verdade. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade. Então esse é um tempo para rever alguns conceitos. Aqueles crentes da igreja primitiva, eles não pensavam que bastava para eles a presença do Espírito Santo. Essa é um dos maiores enganos dessa geração. Eu lembro, pastor, que no ano de 98, 83, 2007, eu entreguei minha vida para Jesus. Então, vez ou outra eu vou na igreja, mas eu já entreguei minha vida para Jesus. Irmãos, imagina você estar em um relacionamento tóxico, onde a outra pessoa não faz o mínimo esforço para te ver, para estar com você. Onde você fica aguardando ver se ela dá algum sinal de interesse no relacionamento. Mas no dia que te vê, ela diz: não, mas tá tudo bem, a gente tem que aproveitar o tempo livre. Não, irmãos, que relacionamento é esse? É claro que o grudento demais também, né? Desliga você. Não, desliga você. Desliga você. 5 horas da manhã, desliga você. Não, desliga você. Tem coisa também que, pelo amor de Deus, a pessoa vai trabalhar no outro dia, 7 horas da manhã. Mas um relacionamento que a pessoa não demonstra interesse em estar com o outro, em aprender algo, em crescer em algo. Paulo, no capítulo 7 de Coríntios, ele vai falar o famoso ditado popular: antes só do que mal acompanhado. Pastor, esse ditado está na Bíblia? Tá, não com essas palavras. Mas Paulo diz assim: se vocês puderem dominar as paixões, fique igual eu, solteiro. Ele diz desse jeito, pode ler lá. Agora ele diz: se você não consegue, vai se casar. Não foi assim com a igreja primitiva. Os novos crentes sabiam que Jesus havia nomeado o apóstolo e que aquilo que eles iam ensinar era precioso. Era um conteúdo do céu para a vida deles. Pastor, e onde está esse conteúdo hoje? Palavra de Deus. Aleluia! E como é que isso se aplica nos nossos dias hoje, igreja? Como é que eu posso aplicar isso nos meus dias hoje? O que significa para nós perseverar na doutrina dos apóstolos, ser fiel, conservar seus ensinamentos? Pastor, cadê o apóstolo Paulo aqui do meu lado? Cadê o apóstolo Pedro? Meus irmãos, você tem uma Bíblia, você tem um líder, você tem uma igreja, você tem um pastor, você tem uma biblioteca, um lugar para você ter tempo. Você tem aplicativos bíblicos hoje. Qual é o nome daquela Bíblia, Pedro, do My Bible? Excelente. Tem umas 30 versões lá, né?
gratuita. Você pode colocar muitas, eu tenho uma outra lá, mas é muito cara ela, não vou nem recomendar não, porque você vai ter que pagar pizza para mim depois do culto. Mas os irmãos entendiam que eles precisavam. A Bíblia não diz que a mídia da igreja naquela época era muito boa, ia de casa em casa chamar os irmãos, não. Eles voluntariamente se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Meus irmãos, isso é muito poderoso. Nós precisamos nesse tempo, nós somos uma igreja que tem CCC 1 e 2, amém? Quem já fez? Quem nunca fez? Tá perdendo tempo, não, próxima turma. Os apóstolos tinham uma autoridade única para ensinar? Tinham, mas aonde estão os ensinos dele nos dias de hoje, igreja? Na palavra. Eu estou tentando lembrar quem foi que disse, mas eu acho que foi John Piper, que o lado bom das redes sociais, o lado bom de tanta distração da TV, da internet, o lado bom de todas essas coisas, é que no último dia nós não vamos poder alegar para Deus que a gente não tinha tempo. É muito forte, irmãos. Ele diz assim, isso é uma contraprova de que você tinha tempo, sim. Meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja neotestamentária. Diga comigo, neotestamentária. O que é isso, irmãos? É uma igreja que vive os princípios ensinados por Jesus Cristo. Uma igreja cheia do Espírito, é uma igreja cheia da palavra. Diga comigo, uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja cheia da palavra. Eu quero te passar alguns dados aqui rapidamente. Ouça isso. John Wesley. Alguém já ouviu falar de John Wesley? Estou encerrando. Um rapaz aí, crente. Eu acho que dá para chamar John Wesley de crente. Ganhou cerca de 1 milhão de almas para Jesus. Andou cerca de 400 mil quilômetros a cavalo para pregar o evangelho. Pregou cerca de 40 mil sermões durante seu ministério. Mais de 800 por ano. Fundou uma das igrejas que até hoje permanecem de pé. Foi um dos revolucionários do evangelho na região da Inglaterra, mas não se limitou só lá. E eu estava lendo essa semana uns escritos de John Wesley sobre como ter uma vida e um ministério como o dele, o que ele fazia para manter um ministério como aquele. E eu encontrei 7 conselhos de John Wesley. E John Wesley diz assim, primeiro, comece e termine todos os teus dias com Deus. Comece o teu dia com Deus e termine o teu dia com Deus. Aí ele diz, durma moderadamente. Nem de menos, nem de mais. Segundo conselho, empregue todas as tuas horas livres em questões espirituais. Meu Deus. Empregue as tuas horas livres em questões espirituais. Não está falando de ser um religioso esquisito, não. Mas de alguma forma está cooperando. Terceiro, evite pessoas embriagadas e ocupadas. Irmãos, uma pessoa embriagada não vai te dar atenção. E uma ocupada também não. Marta, será que não era de Deus? Ela estava ocupada. Quando a gente está ocupado, você já viu como a gente fala besteira ou promete coisa quando está ocupada? Você está lá lavando louça, varrendo a casa, ajeitando uma coisa, o menino diz, mãe, chupar a balinha, vou meu filho, vai, pode ir. Aí depois você lembra que levou no dentista essa semana, foi R$1.000 cada dente, menino, volta aqui. Aí mete o dedo na boca do menino, puxa a balinha, mãe, o que foi? O senhor me deu, pai, o senhor me deu. Não, meu filho, tá com a cabeça no juízo, não sei aonde, não pode não. Porque quando a gente está ocupado, distraído, a gente... Então John Wesley diz, não gaste tempo com pessoas ocupadas demais ou embriagadas. Elas não vão somar na tua vida.
Quarto, nunca passar um dia sem reservar pelo menos 1 hora para a devoção a Deus. Meu Deus. Nunca passar pelo menos um dia sem reservar pelo menos 1 hora na sua devocional com Deus. Quinto, evite todo tipo de paixão. Não sei se você já leu a biografia de John Wesley. Eu gosto muito de biografias. Estava lendo a dele essa semana. E é interessante que quando John Wesley mais buscou a Deus, mais apareceu mulher para querer namorar com ele. Em alguns casos foi o pai dele que não deixou. Tem hora que a família ajuda, tem hora que atrapalha também. Teve uma moça lá que se interessou por John Wesley, e o pai dele chegou e disse: não, meu filho meu filho está muito ocupado com as coisas de Deus, moça, dá licença. Não sei se ele perdoou o pai dele. Não, perdoou, que ele casou, enfim. Mas enfim, ele disse assim: olha, evite todo tipo de paixão. Cuidado com aquilo que está consumindo o teu coração. Sexto, reflita sobre o propósito de cada coisa que você vai fazer. Reflita sobre o propósito de cada coisa que você vai fazer. Sétimo e último, toda obra que você for fazer, toda ação importante que você for tomar, comece ela com oração. Sétimo, toda obra importante que você for fazer, toda decisão importante que você for tomar, comece ela com oração. Pastor, por que eu devo fazer isso? Porque um homem que ganhou 1 milhão de almas chegou a esse nível. Um homem que andou 400 mil quilômetros a cavalo, pregou 40 mil sermões. Ainda é pouco? John Wesley, aos 22 anos de idade, estava assumindo uma igreja anglicana. John Wesley, ainda com essa idade, já tinha terminado o comentário bíblico do livro de Jó. Só um dos livros mais emblemáticos da Bíblia. E a gente, 40 anos de idade, tentando ler pelo menos o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, com 50 anos de fé, tentando terminar de ler os 5 evangelhos. Os 5, pastor? Hebreus também, o evangelho celestial. Meus irmãos, em nome de Jesus, esse é um tempo para perseverarmos na palavra de Deus. Alguém aqui? A palavra de Deus precisa ser lida novamente por nós. Eu acho tão bonito quando eu vejo um senhorzinho de idade na porta lendo a Bíblia. E eu sonho com um dia que eu ver um jovem. Eu acho que é proibido, deve ter alguma coisa assim. Se um jovem sair na porta e ler a Bíblia, o PCC, a polícia, alguma coisa não vai deixar, porque não sei o que é. E é claro que eu não estou sendo religioso aqui. Você pode ler no seu celular, no seu tablet. Ultimamente eu tenho lido mais no tablet livros, por exemplo, porque eu consigo anotar e depois apagar e não fica riscado. Um livro, uma vez que riscou, já foi. Mas, meus irmãos, nós precisamos voltar ao ensino da palavra, para o teu próprio bem. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Pega o seu caderninho de anotação, que eu quero dar algumas dicas para você anotar aí ainda. Mesmo de pé, eu só te pedi para ficar de pé para você pensar que está acabando. Brincadeira, eu estou encerrando. Mas eu quero dar algumas dicas de como ser uma igreja bíblica nesse tempo. Uma igreja bíblica é uma igreja que ensina, prega e vive a palavra. E uma vez que eu falei isso aqui, se você já me viu com alguma heresia, terminando esse culto, me procure, me aponte aonde foi essa heresia, que eu mesmo vou procurar ajuda urgentemente. Mas uma igreja bíblica é uma igreja que prega, ensina e estuda a palavra. Segundo lugar, uma igreja bíblica é uma igreja onde os pais ensinam seus filhos a palavra de Deus. Pais, isso é um apelo. Não terceirizem essa responsabilidade.
Uma igreja bíblica, os pais recebem um alimento e transferem para os seus filhos. É tempo de gastar tempo com a nossa casa, com a nossa família, ensinar a palavra. Talvez seu filho nunca recebeu uma Bíblia nova, você nunca leu um texto antes de dormir com ele. Não ora. É tempo de nós ensinarmos a palavra para os nossos filhos. A palavra não pode morrer em nós, meus irmãos. O meu filho não é crente porque eu sou, ele é um crentinho, não. Ele pode se tornar um crentinho. O que muda e molda a gente é a palavra. É tempo de pais ensinarem os seus filhos a palavra.